Foi muito blá 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 pra lá e pra cá, muita especulação de um lado e do outro, mas a real é que as novas informações dentro do PSG não param. Em campo, os jogadores se acertaram relativamente, havendo uma melhor comunicação entre ambos os lados, mesmo com alguns individualismos em certos momentos do trio. Mas fora dele, novas informações vazam semana após semana, e o Mbappé, mesmo tendo números brilhantes, parece mesmo ser um novo substituto da série Todo Mundo Odeia o Chris. E por isso agora, você vai ver o suposto confrontamento de Mbappé com Neymar no vestiário. Deixa o like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse e vamos ao que importa. Mesmo com os ótimos resultados da equipe nesse início de temporada, o clima nos bastidores não vem sendo um dos melhores, principalmente quando falamos da divisão envolvendo Neymar e Mbappé, que mesmo com o clube tentando abafar a situação dia após dia, nós vemos dentro de campo que cada vez mais os rumores se confirmam, com Mbappé estando totalmente incomodado com o fato de não se firmar como a principal estrela da equipe parisiense, sendo o protagonista que tanto almeja ser. Lembrando, claro, que o auge da polêmica ocorreu há um mês atrás, quando houve aquela discussão no meio de uma partida da Ligue 1 para saber qual dos jogadores iria bater o segundo pênalti no decorrer da partida. E mesmo o caso tendo ficado no passado, novas revelações acabaram sendo expostas pelos jornais franceses e europeus em geral. E a suposta nova bomba veio de um jornal de relevância na França que trata de assuntos em geral, o Le Journal du Dimanche, dizendo que Mbappé havia ficado furioso internamente por não conseguir mais ter a prioridade desejada na cobrança de penais, e ficado insatisfeito com o fato de não ter seu contrato seguido à risca por conta disso, já que seu contrato indica todas as funções primárias da equipe condicionadas ao astro francês. O veículo francês continua indicando que Mbappé teria até chegado a cobrar o brasileiro, já que ficou sabendo da curtida de Neymar em um post condenando a sua ação e foi tirar a famosa satisfação. Segundo o jornal, Mbappé considera que não roubou o status de cobrador oficial da equipe, tendo em vista que, assim como Neymar, está no clube há 5 anos e merece tanta atenção quanto ele, e Mbappé se sente no direito de cobrar que Neymar não faça a mesma coisa que, pro Donatello, teria sido feita por Neymar com Edinson Cavani, jogador histórico do clube parisiense que passou por uma polêmica briga com Ney na temporada 17-18, quando ambos acabaram trocando faíscas também na hora da cobrança de um penal, também um jogo da Ligue 1, e Mbappé teria dito: "Eu não sou Cavani, eles não vão fazer comigo o que fizeram com ele", finalizou o jogador. Desde a vez que o repórter Marcelo Beckler da TNT Sports apurou os problemas que rodearam o relacionamento do trio, as coisas realmente ficaram ainda mais escancaradas. Novas situações surgiram, com um episódio recente que foi recapturado na mídia francesa, no qual Mbappé rebate enfaticamente seu companheiro de equipe Hakimi, falando duramente que o lateral não estava tocando a bola para ele por pura sacanagem e foi tirar satisfação. Hakimi chegou a pedir as famosas desculpas, mas na ocasião Mbappé não estava nem aí e ignorou esse pedido. Passaram-se os dias e o clima de paz parecia estar bem estabelecido. A galera tinha até perdoado Mbappé, só que a partir do acontecimento de jogos seguintes, os episódios não cessaram e novos casos em que Mbappé foi fominha surgiram. No jogo da Champions entre PSG vs Juventus, por exemplo, o Ney deu um passe mágico pro francês, que não retribuiu a ação quando teve oportunidade. E o que mais incomoda a todos é justamente essa postura, pois em termos de futebol, não há como negar que Mbappé junto do cometa Haaland são os jogadores mais promissores do futebol atualmente com uma certa sobra. Mas essa tentativa de Mbappé de ser superior ao Neymar e ao Messi realmente não faz nenhum sentido. E dia após dia, Mbappé se envolve cada vez mais em algumas polêmicas extremamente desnecessárias. Na seleção francesa, ele já havia recusado participar das fotos de equipe por não querer seu nome relacionado com sites de apostas e jogos de azar. E por sua vez, a rede de fast food KFC ameaçou ir à justiça após o francês recusar a participação, já que é patrocinadora da equipe e necessita da divulgação da imagem. "Nós pagamos por algo, se necessário reivindicaremos os nossos direitos", disse o vice-presidente da empresa ao Sport Business Club. Pois é, Mbappé, a fase está longe de ser boa, mas se por um lado Mbappé não vai tão bem assim, a dupla Ney e Messi está indo de vento em popa. Os jogadores sul-americanos lideram números expressivos de participações para gol nessa temporada, com uma sintonia admirável que impressiona dia após dia o treinador da equipe, Christophe Galtier. E o jogador argentino, tão criticado na temporada passada, realmente está voando, que é um absurdo. Durante a janela de transferências do verão europeu do ano passado, Messi foi obrigado a sair do Barcelona por conta da crise financeira que o clube catalão passava até então. E assim, aceitou um acordo de 2 anos com o PSG do seu amigo Neymar, se tornando a maior bomba daquela janela de transferências do mercado em questão. E aquele contrato então de 2 anos está prestes a se encerrar e os rumores de que ele retornaria ao Barça, o clube da sua vida, aumentaram exponencialmente. Porém, ainda existe a possibilidade do PSG querer renovar com o craque e vai fazer jogo duro para deixar o jogador sair, caso essa seja a intenção dele. Segundo o jornal L'Equipe, o PSG vai analisar o rendimento do argentino até o fim dessa temporada para verificar se Lionel merece realmente tamanho investimento do clube. E a partir disso, caso o clube entenda que ele merece mais uma oportunidade de renovação, seu contrato será renovado por mais 2 anos, assegurando uma garantia de aposentadoria do jogador na França. A mesma situação também vale para o jogador Sérgio Ramos, que veio do Real Madrid e também está beirando o fim de carreira por conta da sua idade. E se antes ambos não vinham muito bem, os dois estão agradando e muito a cúpula francesa, o que pode ser um fator determinante
determinante para a continuidade do contrato. E já sobre o Neymar, o PSG realmente comemora bastante o fato de nenhum clube ter pagado nenhuma oferta superior para tirar o grande craque brazuca de Paris. Os membros do clube não esperavam o boom que Ney está conseguindo dar essa temporada, sendo o jogador mais importante da equipe ao lado do seu companheiro Lionel. Seu desempenho, que está altíssimo desde o início da temporada, não vem sendo passado despercebido pela imprensa parisiense. E isso chamou a atenção de Jérôme Rotten, um dos comentaristas mais renomados da França, que antes era crítico da postura de Neymar. Se antes ele havia declarado que o jogador era muito subestimado e comia guloseimas sem parar, a nova reação do jornalista surpreendeu e foi positiva. Eu venho achar o Neymar excelente todos os jogos. Quando perde a bola, eu venho gostar do esforço que ele faz para retomar e da forma como o bloco de ataque da região dele se dobra. Messi também está fantástico, mas sempre teve temporadas de outro planeta. O Neymar estava devendo e agora vem se superando dia após dia. Acima do argentino Mbappé, o brasileiro se mostra um candidato em potencial para a disputa da Bola de Ouro. Completou. Mas um susto também aconteceu, deixando todo mundo aflito dentro do ambiente da Canarinha. No treino da manhã dessa quarta-feira, o craque Neymar Júnior se machucou após um choque no meio do campo. A atividade teve que ser paralisada e Neymar precisou ser atendido por um bom tempo pelo departamento médico. Neymar acabou tendo um choque acidental com o volante Fabinho, que não tinha ido na maldade, mas acabou gerando um choque que o deixou caído na parte da meiuca. Sentiu fortes dores e precisou ser atendido pela equipe médica da seleção brasileira. O atacante ficou caído no gramado por cerca de 3 minutos e causou preocupação na comissão técnica, afinal de contas, esse lance sempre gera uma grande preocupação, levando em conta que o Ney já teve lesões seríssimas que afetaram diretamente a continuidade de seu desempenho em Copas do Mundo. Em 2014, foi a vez do jogador Zuniga aplicar uma entrada covarde para cima do jogador em uma partida entre Brasil e Colômbia, ficando de fora da fatídica semifinal contra a Alemanha e a centímetros de ter perdido a sua carreira para sempre. Já em 2018, Neymar não se lesionou na Copa, mas acabou se machucando dias antes, já que em um jogo contra o Olympique de Marseille no campeonato francês, o jogador acabou contando com uma grande fissura no quinto metatarso e teve que correr contra o tempo para poder jogar aquela Copa. E venhamos e convenhamos, o craque brazuca não chegou 100% para atuar naquela Copa e jogou no maior sacrifício contando com dificuldades, mas ao menos no treino em específico realizado nessa quarta, o Ney conseguiu se recuperar sem maiores dificuldades. Após 3 minutos de atendimento, o jogador logo conseguiu se levantar, passou por um período rápido de reaquecimento e conseguiu retornar às suas atividades. E quem tá feliz da vida com as atuações do Ney, esse cara é certamente o técnico Tite. Ele logo tranquilizou a todos que se preocuparam com seu estado físico e parabenizou o jogador pelo empenho, condições físicas e futebol apresentado. Se liga só. Eu até achei que tivesse sido, falei com o doutor, que tivesse sido uma pancada de ligamento, que tivesse estressado o ligamento. A gente quando bate na ponta do pé gira e pudesse ter batido. Ele disse, não, Tito, foi na hora que o Fabinho colocou, ela teve um corte. Ele disse, aí colocaram, pô, incrível, a imprensa sabia antes da gente. Eu digo, claro, eles botam uma lupa, se fazem zoom, não é assim? Aí fatal, vocês já deram o diagnóstico antes do que a gente. E tá jogando pra caralho, não sei se diferença. Tá jogando muito. Parabéns, Neymar. Parabéns, Ricardo Rosa. Parabéns, PSG. Parabéns, Fábio Masseredia. Talvez nessa escala de importância, desses todos, depois chega a nós, porque ele é fruto de toda essa sequência de preparação para que ele tenha o desempenho. Desempenho técnico de atletas extraordinários, excepcionais. Eles são também de quanto tu pensa e rapidamente tu executa. A nota média dele nas partidas é assustadora, simplesmente 7.9 para a conta do brazuca, o que poderia ter sido uma nota ainda mais acentuada se não fosse seu começo apagado no início do ano. O técnico Tite não pôde deixar de lado a felicidade de poder ver novamente o Neymar que tanto defendeu voltar a jogar o melhor futebol possível, ainda mais faltando 2 meses para a Copa no Catar realmente começar. O Neymar sempre foi muito acima da média. Desde que eu via no início da década lá no Santos, ele se provava ser um jogador muito acima da média. À medida que eu tive a oportunidade de treiná-lo aqui na seleção brasileira, só vi o talento e a genialidade que ele possui ainda mais de perto. É um dos jogadores mais subestimados que temos, e eu falo isso com uma certa tranquilidade. Merecia ser mais valorizado do que é, mas isso acontecerá no próximo ano, quando ele ganhará o prêmio da Bola de Ouro assim que conquistar essa Copa do Mundo para o nosso país, concluiu o treinador Adenor. Quem também se rendeu ao talento do brazuca foi a imprensa francesa, que era sempre a primeira a bater pesado do Ney quando as coisas não iam bem. Grandes portais franceses como o L'Equipe e o Le Parisien não param de exaltar as excelentes atuações do brasileiro. Ainda bem que o Paris Saint-Germain não se desfez do excelente jogador que é Neymar Júnior. Está jogando mais do que nunca e relembrando seus tempos impecáveis de quando chegou pela primeira vez a pisar na França. Ele está fantástico.
disse um dos jornais. A propósito, os jornais também repercutiram o primeiro parecer de Mbappé acerca de toda a treta que percorreu o trio MNM nos últimos dias. Se liga só, Mbappé foi muito claro, direto e soube exatamente ir ao ponto em que ele realmente gostaria de chegar. Isso não vem em questão, temos uma decisão. O início da temporada está sendo bem sucedido, mesmo que eu acho que poderia ter sido um pouco melhor. Mesmo que eu tivesse que trabalhar contra o tempo, você precisa distinguir o que está acontecendo tanto dentro como fora de campo. O mais importante é ajudar a equipe. E é claro, né? Não poderia faltar a velha pergunta sobre as penalidades. Afinal, foi sem dúvidas o maior acontecimento que gerou tamanha repercussão. O suposto egoísmo de Mbappé foi muito debatido não somente na França, como em todos os lugares do mundo, gerando uma série de dúvidas e suposições sobre o que realmente está acontecendo. Para alguns, havia sido deixado bem claro o modo egoísta que Mbappé estava lidando com essas questões dentro do jogo, além do clima de desconforto visível e estampado no rosto de Neymar. E sobre isso, Mbappé disse o seguinte: vamos ver, sempre que houver uma discussão sobre isso, temos que ver como estarão as coisas na partida. Nós dois estamos prontos. Se a partida estiver propícia para o Neymar bater, ele bate. Se a proposta do jogo sugerir para que eu vá bater, eu bato. Ser o batedor número 1 não significa que você vai bater todos os pênaltis. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Pelo menos não quando você tem 3 jogadores como temos no nosso time, todos muito capacitados e responsáveis para conseguir cobrar os pênaltis. Muito menos quando você joga ao lado de grandes craques no mais alto nível. Você precisa saber da ordem de repartir os pedaços do bolo e eu não tenho problema com isso. Outro assunto que também gerou uma pulga atrás da orelha foi algo que, ao mesmo tempo que muito simples, também é muito complexo. Afinal, Neymar e Mbappé podem mesmo ser considerados como verdadeiros amigos? E sobre o caso, Mbappé foi bem direto. Com Neymar sempre tive uma relação muito baseada no respeito. Tivemos alguns momentos mais quentes, enquanto outros já mais frios. Às vezes, nós somos mesmo os melhores amigos do mundo, e já às vezes, não ocorre muito bem. Essa é a natureza da nossa relação, e há muito respeito entre nós. Pois sim, ao contrário do que muitos pensam, eu realmente preservo um grande respeito pelo Neymar, pelo jogador que ele é, pelo que ele representa e pela importância que ele tem para o nosso time. A vida por si só não é linear, fazemos as coisas com respeito e as coisas também mudam. Sempre pensamos no PSG primeiro, é claro, e é sempre colocando a equipe em primeiro lugar que certamente iremos longe. É aí que eu te pergunto, o Mbappé tá falando a verdade ou tá apenas querendo abafar o caso? Ele realmente gosta do Neymar? Quem tá certo na história? Vem aqui nos comentários me contar. Obrigado por assistir mais um vídeo, vai sempre maratonar os vídeos aqui do canal e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!